Olá, tudo bem? Mais uma aula aqui. Boa noite a todos que estão entrando. Boa noite aos que vão chegar atrasado aí. Então, sejam todos muito bem-vindos. Lembrando, né, que você já deixa aí seu like para ajudar o canal, faça um comentário, diga um oi, né? E hoje a nossa aula aí nós não vamos perder muito tempo, eu já vou iniciar a nossa aula, porque a nossa aula hoje, dá uma olhada aqui, do que é a nossa aula? Isso mesmo, discos voadores e as suas testemunhas. Então, para começar esta aula, precisamos entender primeiramente o significado de ufologia. Ufologia é a ciência que estuda os fenômenos relacionados aos objetos voadores não identificados, ou seja, os OVNIs. Mas há muitos absurdos na literatura contemporânea sobre esse tema. Por outro lado, existe sim muitos escritos sérios. Procure sempre aqueles com cunho científico, histórico e antropológico. Em forma de discos, esferas ou cones, com dimensões e cores diversas, ostentando uma velocidade muito maior do que a dos nossos aviões comerciais, por exemplo. Após a Segunda Guerra Mundial, os discos voadores se multiplicaram nas mais diferentes nações. Dentre as aparições de discos voadores, destaca-se o momento em que, durante a missão Apollo 11, aquele projeto que levou o homem a pisar na Lua lá em 1969, os astronautas Armstrong e Aldrin viram objetos luminosos que estavam próximos a eles, desde quando saíram da atmosfera até parte do caminho entre a Terra e a Lua. Segundo a comunicação de Apollo 11 com a central, estou dizendo-lhes que há aqui outras naves espaciais, estão alinhadas em fila do lado mais distante da borda da cratera. Muitas investigações para verificar sobre a existência de discos voadores já foram criadas por nações como Estados Unidos, Rússia, Inglaterra, França e por aí vai. Aliás, na década de 80, a Agência Nacional de Inteligência, a CIA, foi acusada de estar escondendo fatos relevantes a respeito do caso Roswell, lá em 1947, no qual um disco voador teria se acidentado lá no Novo México, e o governo silenciado acerca disso após ter recuperado os destroços da nave e 4 ou 5 corpos destes extraterrestres. No Brasil, em 1986, o então ministro da Aeronáutica, Otávio Moreira Lima, falou que os radares de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte detectaram em torno de 20 objetos voadores não identificados, com cerca de 100 metros de diâmetro cada. Isso na rota dos aviões brasileiros. Na França, em 1976, o presidente da nação, naquela época, Alain Giscard, declarou em programa de televisão que acredita que discos voadores existem. Formou, inclusive, uma entidade de pesquisa a esse respeito. Na Argentina, também tem um programa militar de pesquisa ufológica. Porém, de todos os projetos secretos de estudos a esse respeito, o Majestic 12 é um dos mais importantes. Especialistas afirmam que foi lançado para recuperar destroços de naves acidentadas em qualquer parte do planeta e estudá-las, bem como eventuais corpos alienígenas que pudessem estar nestes acidentes. Importante também é a Área 51, que fica no campo de testes de Nevada, nos Estados Unidos,
Há muitas décadas estão sendo elaborados projetos secretos e aviões de espionagem como o U-2 e o SR-71. Também a nave Stealth e todo aparato de defesa estratégica conhecido como Guerra nas Estrelas. Na Área 51 são depositados destroços de discos voadores e há relatos que existem nesse local ETs em cativeiro, por exemplo. A Área 51 atualmente realiza pesquisas que concernem aos extraterrestres e às suas naves. O cientista Albert Einstein também se manifestou sobre o assunto. Disse o seguinte: os discos voadores existem e são tripulados por uma raça que abandonou a Terra há 20.000 anos passados. Mesmo em tempos muito antigos, como os dos maias, aponta-se a ligação entre estes com os senhores da chama, que eram seres vindo lá de Vênus, como nós já falamos aqui no curso. Mas extraterrestres e os relatos acerca deles. Filmagens militares adquiridas no mercado negro de Moscou e contrabandeadas para os Estados Unidos mostraram um documentário feito na Rússia em 1968, no qual aparecem imagens impressionantes. O resgate de um disco voador caído em Yekaterinburg, na Sibéria, feito por militares e agentes do serviço secreto. A nave acidentada era pequena, 6 a 8 metros de diâmetro, elaborada com um metal até então desconhecido e aparentemente muito leve. O que se pôde compreender porque no filme 2 militares a carregam e a colocam com facilidade na carroceria de um caminhão. No filme também aparece a autópsia de uma criatura que foi encontrada dentro do disco. De acordo com estudiosos do assunto, a criatura se parecia muito com aquelas que foram achadas lá em Roswell. Além disso, um lugar secreto na América do Sul, há um grupo de pesquisadores dedicados exclusivamente à investigação científica. A comunidade começou liderada por Guilherme Marconi, um grande cientista que fez descobertas sobre a energia solar. A equipe não é vinculada a governos ou a países e tem seus próprios laboratórios subterrâneos. Desde 1955, vem sendo visitada por extraterrestres vindo, dizem eles, de Marte. Narciso Genovese, um dos cientistas do grupo, foi levado para o dito planeta Marte em uma aeronave com auxílio dos marcianos lá em 1956. E lá Narciso conheceu a civilização, as atividades, a política e a moral dos marcianos e descobriu que uma das grandes preocupações deles em relação à Terra é o risco atômico que o nosso planeta corre em caso de uma guerra nuclear, pois, de acordo com a lei da compensação, isso prejudicaria o sistema solar como um todo. O pesquisador deixou estes e outros relatos escrito no seu livro intitulado Estive em Marte. Observemos um trecho, então, que está aí contido neste livro. Toda evolução material deve ter por base o alicerce da evolução espiritual. Em Marte, o progresso material eleva mais e mais valores do espírito. Na Terra, o adiantamento material afoga o espírito. Até mesmo na Bíblia, em várias de suas passagens, atesta a existência de extraterrestres. Exemplo, a estrela que guiou os reis magos até Jesus. A Arca da Aliança
construídas sob as orientações de inteligências superiores. Os carros de fogo, descrito diversas vezes no livro sagrado. Nos textos védicos da Índia, falam-se dos Vimanas, que seriam naves potentes aptas a viajar outros mundos e a carregar, inclusive, armas de destruição. Há anos, aliás, o físico russo Boris Rudinov afirmou ainda que a NASA descobriu vida inteligente em um dos satélites de Júpiter, chamado Europa. No Chile, em 1999, um grande disco voador foi visto por mais de 30 pessoas sobre uma represa hidroelétrica no lago Kolbun. As pessoas que avistaram o fenômeno descreveram que uma luz laranja saía da sua parte inferior e que pequenas luzes piscavam ao redor da parte interna. No Brasil, merece destaque, é claro, o caso de Varginha, lá em Minas Gerais. Nele, ouviu o barulho do gado assustado ao olhar pela janela. Um casal de caseiros que estava ali tomando conta daquele sítio avista um enorme disco voador a uns 5 metros acima do pasto. Isso ocorreu em 1996 e teve também outras testemunhas as quais viram um ET agachado próximo a um muro. Houve, inclusive, captura do extraterrestre e exames no hospital da região sob vigilância militar. O ET morto foi levado depois de outras análises pelo Exército em direção, segundo relatos, aos Estados Unidos. As autoridades negaram tudo, logicamente. Apesar de todas as testemunhas, o que não se pôde negar foi o efeito blackout que ocorreu ainda naquele mesmo ano, pouco tempo depois, deixando todo o estado de Minas Gerais sem energia. Isso durou aproximadamente 2 horas, sem causa inexplicável. E isso se repetiu em 99, atingindo então a energia de 10 estados brasileiros. Nem sempre os extraterrestres vêm em missão de paz, como bem se sabe. Alguns atacam pessoas e animais, retirando-lhes os órgãos, violentando-lhes com jatos de luz mortíferos ou mesmo sequestrando e abduzindo. Exemplos claros são os ditos chupacabras, e são inúmeros as espécies e os propósitos dos ETs. Mas há sim aqueles que vêm para nos defender e nos informar. E algumas curiosidades sobre os ETs. Os extraterrestres, como foi dito, são de várias espécies, pois vêm de diferentes locais. Alguns são do nosso sistema solar, enquanto outros moram muito longe, em outros sistemas solares e até em distantes galáxias. Porém, viajam na velocidade da luz. Há ETs que vêm de outras dimensões e conseguem entrar na nossa, pois possuem a capacidade de se materializar e desmaterializar, podendo penetrar assim dimensões diferentes das deles, em tempo muito rápido. Segundo Einstein, tudo o que atinge a velocidade da luz, ou seja, 300 mil quilômetros por segundo, se deforma. Só mesmo a própria luz não se deforma. Por isso, as naves sempre aparecem rodeadas de luz, pois viajam dentro dela. Fontes científicas, antropológicas e esotéricas demonstram ainda a existência de bases de discos voadores na Terra. Exemplo, o Triângulo das Bermudas, no fundo do oceano. Há, dentre as ruínas de Atlântida, uma dessas bases. Na região, inclusive, são inúmeros os avistamentos de OVNIs. México, Chile e Amazônia são outros exemplos de locais
onde dizem existir bases de naves extraterrestres. Segundo ensinamentos de Samael, em sua obra Desfazendo Mistérios, existe uma cidade subterrânea no Polo Sul com bases para as naves dos nossos irmãos cósmicos, os Homens Azuis. Vejamos alguns trechos do livro. Esta cidade subterrânea, onde agora vivem os Homens Azuis, é antiquíssima. Ela foi erguida na passada glaciação. Logo, possui alguns milhões de anos de existência. Ela provém das espécies arcaicas do planeta e sempre foi a morada secreta dos Homens Azuis, sendo eles construtores de naves cósmicas com as quais podem se deslocar através do espaço infinito. Resulta primário deduzir que não sofrem problemas de abastecimento. Os Homens Azuis estão auxiliando a humanidade com procedimentos telepáticos, porém, dentro de alguns anos, estes extraordinários homens terão de lançar-se à rua, publicamente, para admoestar os povos, para conclamá-los ao arrependimento e para mostrar-lhes o espantoso cataclismo que se avizinha. Palavras aí de Samael. E aqui eu falei antes sobre Arca da Aliança e talvez algumas pessoas não sabem o que significa a Arca da Aliança. Então, a Arca da Aliança, caracterizada na Bíblia como o objeto em que as tábuas dos 10 mandamentos, além de outros objetos valiosos e sagrados, teriam sido guardados. Foi também veículo de comunicação entre Deus e o seu povo escolhido. E vamos ver mais sobre isso adiante no curso. Aproveitando que estamos falando em velocidade da luz, em ET, em energia, em luz, vamos falar um pouco sobre a aura. A aura é a luminosidade magnética que fica ao redor de todos os corpos. Não é comum que nossos olhos físicos a vejam, sem que antes despertemos algum nível clarividente. Existem, na atualidade, aparelhos especificamente desenvolvidos para fotografar a aura e, assim, diagnosticar o estado de saúde da pessoa, seja ele físico, mental ou espiritual, pois a aura revela por meio de suas cores o bem-estar ou a angústia, a harmonia ou a doença. As cores e os formatos da aura são modificáveis de acordo com o estado de ânimo e de saúde física. A espiritualização deixa a aura entre o laranja e o amarelo, que, segundo os estudiosos do assunto, são as cores mais favoráveis, mais puras. Em representações artísticas, os santos são desenhados com halos em suas cabeças, símbolo da aura. Note que esses halos são geralmente amarelos ou de cores bem semelhantes ao laranja. A aura envolve no formato de um ovo o nosso corpo e o diâmetro dela também varia, conforme a situação momentânea do sujeito. Pode se dilatar por vários palmos além do corpo físico. Possuímos outros corpos, aliás, além deste nosso físico. São invisíveis para nós e se situam em outras dimensões. Exemplo disso é o espírito, que vibra muito elevadamente. Também o corpo vital, o qual está junto com o físico. É no corpo vital bioplasmático que está localizada a aura. Boa parte das doenças tem origem nesse corpo vital. Antes de adoecer o físico, adoece o invisível. Lembre-se,
O que está dentro é igual o que está fora. Muitas vezes vimos também anteriormente no curso sobre nós que geramos nossas doenças por meio de pensamentos e de sentimentos negativos que vão aos poucos materializando enfermidades. Antes que exista a realidade externa, houve uma mente que a criou. Perceba como multiplicaram-se os casos em que os remédios não resolvem, ou combatem o sintoma por um tempo e depois retorna. Isso ocorre porque a causa não foi eliminada, e a causa reside na vida íntima geradora da realidade externa. Vamos falar um pouco sobre a descoberta de Kirlian. O eletrotécnico soviético Kirlian, em 1939, enquanto trabalhava no Instituto de Pesquisas Médicas em Krasnodar, na Rússia, viu uma luminosidade incomum em um paciente submetido a um tratamento de eletroterapia de alta frequência. Curioso com o fato, foi para sua oficina visando construir um equipamento eficaz para comprovar o que ele tinha visto. Ao finalizar a invenção, percebeu que de seus próprios dedos emanava a luz que havia testemunhado no instituto. Colocou então chapas fotográficas no aparelho. Desde a primeira foto já se atestou o que seus olhos detectaram. Juntamente com sua esposa Valentina, começou a fotografar tudo e todos, notando a luminosidade ao redor dos seres vivos e até dos objetos. Até então, tal fato era desconhecido da ciência, mas não dos ocultistas e dos esotéricos. A partir daí, foram feitas inúmeras experiências. Nas experiências com vegetais, constatou-se que, apesar de todas as folhas serem verdes, as auras variavam muito de cor, desde o amarelo, percorrendo o vermelho, o azul e até mesmo o marrom. A alteração de cores nas folhas devia-se à saúde das plantas, à idade, ao tempo em que foram colhidas, ao fato de estarem secas ou não, bem como a infinitas outras variáveis. Já nas experiências com humanos, verificou-se que a aura também sofre alterações devido ao estado emocional e psicológico da pessoa. Comumente, apresentamos uma cor branco-azulada, mas essa tonalidade atinge as escalas do vermelho quando somos acometidos de fúria ou nervosismo. Outro fato interessante, aquelas pessoas que perderam algum membro continuam ostentando-o por meio da aura. O mesmo acontece com as folhas que têm partes arrancadas. A aura do lugar onde estaria a parte faltante apenas muda de cor. Por isso, uma pessoa que tem aí a castração de um membro, ela ainda sente esse membro por muito tempo. Acabamos de ver aí, por exemplo, que a energia, a aura, ela ainda é condicionada àquela existência daquele membro. Também foram feitas experiências com pessoas que, através da imposição de mãos, curam ou amenizam dores e doenças. De suas mãos irradiava a cor azul e, após o tratamento, as cores mudavam para o amarelo ou para o laranja. A aura do paciente, por sua vez, aumentava de forma e mudava para tonalidades sadias. Se antes as tinha foscas e escuras, os tons mais escuros, aliás, são características das pessoas que ingerem drogas ou das que sustentam pensamentos de perversidade. A transferência de energia de um organismo para o outro foi comprovada. Além das pessoas que curam, acima citadas, pela atividade de
paranormais que, durante um teste, ao se concentrar em folhas de papel colocadas no aparelho Kirlian, tiveram suas emanações potencializadas, da mesma forma das irradiações que saíam das mãos dos curadores. Antes do aparecimento das doenças físicas, há modificações na aura. Desse modo, a invenção de Kirlian viria a ser útil, inclusive, no correto direcionamento para tratar cada órgão enfermo. Então, se você não sabia até então, está sabendo agora que existe uma máquina para registrar aí a aura. Mas no decorrer do curso eu vou ensinar vocês a praticar. Tem um exercício aí que nós conseguimos desenvolver a clarividência para visualizar a olho nu a aura, o formato e as cores. Mas vamos falar um pouco sobre os chakras e as suas energias. Os chakras são centros de energia. Cada um deles está ligado a determinadas funções humanas, sejam elas físicas, mentais ou espirituais. Chakra significa roda ou redemoinho, de onde fica claro que esses centros ativos giram energia em nosso organismo. Os hindus nomearam os chakras de lótus, planta sagrada para eles. Apesar de ativados, cada chakra só será desenvolvido com um detido trabalho individual no sentido de afloramento deles. Há vários chakras em nosso corpo, diversos, mas deles existem 7 principais. Cada um desses 7 se situam em lugares em que fazem a junção entre os corpos físicos e os invisíveis, ou seja, os corpos superiores. Quando é feito o teste que observa a aura, nos pontos onde se localizam os chakras, as cores aparecem girando como um vórtex. A energia, inclusive, é tudo o que há. A matéria não passa de energia condensada. Einstein afirmou que a energia é igual à massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. A energia forma e transforma a matéria. Ambas se relacionam de forma íntima. E agora, vamos ver os 7 principais centros do corpo nos quais a energia se concentra com mais intensidade. Ou seja, vamos falar sobre os 7 principais chakras. Olha aí novamente o número 7. A nossa próxima aula nós vamos falar sobre os mistérios desse número 7. Então, primeiro chakra, o sacro, fica localizado na base da espinha, na região do cóccix. Manifesta-se por meio das gônadas e do plexo pélvico. Controla as energias sexuais. O segundo chakra, também conhecido aí, vamos chamar de esplênico, se localiza a uns 4 dedos abaixo do umbigo, tem ligação com os rins e com as glândulas endócrinas. A enfermidade desse chakra pode provocar, dentre outros males, a intoxicação sanguínea. O terceiro, umbilical, fica no plexo solar e se liga ao pâncreas. Esse chakra é chamado de segundo cérebro. A enfermidade dele pode ser gerada pelo nervosismo e ocasionar, dentre outros males, os problemas de estômago. O quarto, ou cardíaco, fica no tórax e se relaciona com a glândula timo e com o plexo cardíaco. A enfermidade deste chakra ocasiona problemas no coração. O quinto chakra, o laríngeo, último chakra com raízes na coluna vertebral. Regula a tireoide e o plexo faríngeo. A enfermidade do chakra pode ocasionar depressão e dificuldades na fala. Já o sexto, o frontal, situa-se entre as sobrancelhas, onde se encontra a glândula da hipófise. Esse chakra se relaciona com um sexto sentido e com fenômenos
como telepatia, clarividência e até premonições. O sétimo, o coronário, situa-se no meio do cérebro e é frequentemente chamado de loto de 1000 pétalas. Está ligado à glândula pineal. De acordo com os estudos esotéricos, a mencionada glândula liga o homem às dimensões superiores. E já falamos aí na aula passada sobre pineal, um pouquinho sobre a pineal. Se você não viu, vai lá e dá uma olhadinha, que é uma aula muito fantástica. Mas vamos falar sobre os atributos da aura. Além do que já falamos sobre a aura, sabe-se igualmente que ela possui sua própria frequência. Não há dois campos de energia iguais. Cada um possui campos sonoros, luminosos e eletromagnéticos que podem se assemelhar na intensidade aos de outras pessoas, mas nunca são idênticos. Se a frequência de uma aura está próxima da de outra, estabelece um elo e você terá mais facilidade de estar em contato com essas pessoas do que com aquelas em relação às quais a potência da sua energia acaba repelindo. Também, a falta de sintonia pode ser eliminada, pois as nossas vibrações mudam a cada novo pensamento. O que foi uma inimizade pode se tornar harmonia e vice-versa. Com o treino e o auxílio de técnicas, pode-se aprender a controlar a frequência da aura, ajustá-la aos novos ambientes e às pessoas com as quais nos relacionamos, para que assim possamos interagir de forma mais adequada. A aura possui intensas propriedades eletromagnéticas, o que significa que recebemos e doamos energia a todo momento, principalmente, né, com o meio ambiente, que foi já assunto falado aqui em outras aulas. E essa troca pode ocorrer no aspecto elétrico, doação da sua energia, e no aspecto magnético, absorção da energia do outro. No livro Como Ver e Interpretar a Aura, o autor Andrews diz que, a menos que esteja consciente deste intercâmbio, você pode acumular muitos detritos energéticos ao longo de um dia. Se não tiver consciente, no fim do dia você pode se sentir esgotado e algumas ideias, pensamentos e emoções estranhas podem passar pela sua mente. Muitas vezes, nossas emoções e sentimentos não têm a ver conosco, mas sim com as energias que acumulamos de outras pessoas. Um intercâmbio que nos deixa esgotados pode ser compreendido como uma vampirização de energia da aura. Toda a matéria, animada ou inanimada, possui aura, e isso se deve à estrutura atômica. Mas podemos utilizar os dois tipos de matéria, viva e inanimada, para o fortalecimento energético. Os cristais, as pedras, as árvores e os animais possuem campos eletromagnéticos que interagem com os humanos e podem lhe proporcionar profundos benefícios. Descobriu-se, aliás, que os animais domésticos reduzem a pressão arterial e equilibram a aura. Mais adiante no livro, Andrews afirma: quanto mais íntimo o contato e mais forte a marca, o aspecto eletromagnético de sua aura é que faz com que você magnetize objetos e lugares. Se costuma se sentar em uma determinada cadeira, você deixa traços de sua energia ao redor. Então, ela se torna a sua cadeira. Se você viveu por muito tempo em um mesmo quarto, sabe que o jeito dele é diferente do jeito do quarto do seu irmão ou irmã. Ainda, a base da psicometria.
A leitura das vibrações emanadas de objetos resulta diretamente da interação da aura do indivíduo com aquele objeto. Quanto maior o tempo que a pessoa manteve contato com o objeto, mais fortemente ela se carrega com um padrão energético semelhante ao da pessoa. Um sensitivo pode segurar esse objeto e receber impressões acerca do indivíduo a quem pertence. Se o campo de energia de uma pessoa for mais forte do que o seu, ela pode, com facilidade, fazer com que o seu entre em sintonia com o dela. Daí se compreende claramente como a pressão de um determinado grupo pode influenciar uma pessoa. A vibração de vários campos unidos é muito mais potente do que o de apenas um solitário. E nós vimos, na outra aula, como fazer exercícios para aumentar o nosso magnetismo. Estamos também mexendo nesse padrão energético. O poder de interação entre os campos está na proporção da intimidade e da duração do contato. É por isso que a ligação sexual deixa marcas importantes na aura, uma vez que é uma troca vibracional extremamente intensa. Esses contatos podem ocasionar danos ou benefícios maiores do que os de outras interações superficiais. Os pais, especialmente a mãe, dividem as energias de suas auras durante toda a vida com seus filhos. Parte do processo de cura do luto consiste na retirada da energia do falecido, das pessoas com as quais teve contatos mais demorados e relevantes durante a sua vida. Mais um trechinho do mesmo livro. Geralmente, há uma ou duas cores mais constantes. Elas podem refletir padrões com os quais você tem estado envolvido há algum tempo. Essas cores podem durar de um mês a um ano. A quantidade da cor pode servir de barômetro dentro dessas diretrizes. Na futura raça Corade, já falamos sobre isso em outra aula, todos verão a aura de todos. Isso acabará com mentiras e ilusões, uma vez que a cada oscilação para vibrações inferiores, a cor da aura se altera e não terá como esconder. Tal evolução contribuirá muito para uma humanidade mais honesta e fraterna. E já estamos aqui com mais de 40 minutos da nossa live e falamos aqui sobre os nossos amigos disco voadores, sobre a aura, sobre o santo aí que tem o halo em cima da cabeça. Falamos aí sobre a questão da energia, da aura, sobre a questão da doença, no corpo energético. Também vou deixar aí um exercício, não agora, mas vou deixar um exercício lá na plataforma, um exercício para treinar aí como que a gente faz para a gente ter a clarividência, para você conseguir enxergar a aura de alguém e também até mesmo a sua através de um espelho. Então, obrigado por quem acompanhou a aula de hoje. A aula foi um pouco maçante, mas infelizmente algumas têm que ser assim mesmo, tá certo? Lá mais adiante nós veremos mais a fundo sobre alguns assuntos aqui comentados, lembrando que primeiro estou trazendo bastante informações. Depois nós vamos selecionar alguma delas e estudar mais profundamente, vamos aprofundando o assunto. Então, obrigado aí a quem esteve na nossa aula hoje. Deixe seu like, sim, se gostou da aula, Abraço a todos e nos vemos na próxima aula, que também é uma aula incrível. Nós vamos falar sobre o dito número 7, Eu falo 7 e mostro 6, não sei porquê. O número 7, nós vamos falar sobre
O número 7, por que o 7 é importante? Por que tudo é 7? Por que isso? Por que aquilo? Vamos falar um pouquinho sobre isso, tá certo? Na próxima aula. E vamos falar sobre um outro assunto também muito legal na próxima aula, sobre as raças, né? Sobre várias raças, enfim. E aí nós vamos entrando cada vez mais nos assuntos aí bem interessantes. Abraço a todos, até a próxima aula. Valeu!